Olá, mamães! Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, tô aguardando. Deixa eu escrever o nome da live aqui e vou aguardar a Tamires entrar. Diferença entre leite, fórmula. Tô digitando aqui, viu, gente? Infantil e até a Tamires entrar. A Tamires já tá entrando. Composto. Tô escrevendo o assunto aqui. Isso. Tudo bem com vocês? Escrevi o assunto da nossa live de hoje. Esperando a Tamires, nossa nutricionista parceira, entrar. Tamires Almeida. A gente tem uma parceria com ela já há mais de um ano. E ela ministra junto comigo a nossa oficina para bebês de um ano, tá? Ah, ela entrou. Vou convidá-la aqui, gente. Vamos com a Iris. Tá conectado. Oi, Tamires! Oi, Tudo bem com você? tudo bem? E você? Tudo jóia! Isso aí, Tá. mamães, ó, já são, deixa eu ver, 19h31, vamos começar então. Então, eu quero apresentar vocês a Tamires Almeida, ela é a nossa nutricionista parceira da Engravidei. E hoje nós vamos falar, né, Tamires, de um assunto que muitas, mas muitas mães têm dúvida, né? Da, Muitas. da diferença dessa bebida aí, dessa bebida tão falada, né? O que é o leite, o que é a fórmula infantil, o que é o composto lácteo, leite materno. A gente vai falar de todas as bebidas aqui, de bebê. Então tá jóia, vou deixar a palavra com a Tamires. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, curiosidades, vocês vão mandando pra gente, que aí em determinado momento a gente vai responder, tá? Já agradeço a sua presença, Tamires, e vamos começar. Boa noite, mamães. Vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Tamires, eu sou nutricionista, trabalho no Hospital de Clínicas já há 10 anos e atendo, faço atendimentos na gastroclínica aqui de Uberlândia. Sou mamãe também, tenho 2 filhos, o Arthur, de 5 anos, e a Duda, de 4 aninhos. Tive um filho atrás do outro. E amo esse mundo da maternidade, amo ajudar as mães. Sou especialista em alergia alimentar, fiz mestrado na UFO. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença, né, entre o composto lácteo, o leite de vaca, a fórmula infantil. Eu tenho visto assim o tanto que algumas mamães têm certa dificuldade quando o bebê faz um aninho, né, até mesmo na introdução alimentar, né? Então, assim, graças a Deus que existe a Engravidei, né, para poder assistenciar, ajudar essas mamães que, quando entram na introdução alimentar, surgem muitas dúvidas, né? Na verdade, quando o bebê nasce. Quando a mamãe, Exatamente. né, ela já nem fica, às vezes, surgem algumas dúvidas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, né, dessas diferenças. Então, vamos começar com o leite materno, né? O leite materno é a principal fonte de alimento ali do recém-nascido até os 6 meses de idade, né? Então, aquela mãe que consegue amamentar, ela tem que fazer uma amamentação exclusiva até o 6º mês, né? E às vezes, por algum motivo, essa mãe não consegue fazer a amamentação exclusiva, né? E às vezes precisa entrar a questão das fórmulas infantil. Precisa ou complementar ou substituir. Às vezes a mãe, por algum motivo, não conseguiu amamentar e precisa fazer essa suplementação, essa complementação. Ou, na verdade, a substituição do leite materno. Então, a fórmula infantil, mamães, ela é segura, tá? Pelo Ministério da Agricultura, pelo
códigos alimentares pela DRI, ela é um alimento seguro, sim. Só que eu preciso, essa mãe precisa ser bem orientada pelo pediatra ou pelo nutricionista, né, para não ter nenhum risco aí para o bebê. Mas a fórmula infantil ela é um alimento seguro, sim. E o que é a fórmula infantil? Né, a fórmula infantil, ela tem a fórmula de partida, né, que vai de 0 a 6 meses. Só que a fórmula infantil, mamães, a indústria, né, ela tenta se assemelhar ao leite materno. Lógico que nunca vai ser igual, Substituído, né? nunca vai ser substituído. As indústrias, elas tentam se assemelhar, né, esse alimento a mais perto ali do leite materno. Então, a fórmula de partida é aquela fórmula de 0 a 6 meses, né, que é o número 1 da lata. E a fórmula de segmento é aquela de 6 meses a 12 meses de idade, que é a número 2. Né? Hoje a gente tem visto assim, alguns estudos que falam que a fórmula 2 ela é segura e pode ser usada até os 36 meses de idade da criança. Tá? Então, assim, não tem um risco nutricional, a criança, às vezes a mãe, né, não tá ainda quer dar continuidade, ela é segura, tanto o número 2 quanto o número 3, né? Ela é segura até os 36 meses de idade da criança, tá? Agora, o composto lácteo, pela Organização Mundial de Saúde, né, que saiu ano passado, o Guia Alimentar, ele fala que o composto lácteo ele só pode ser usado a partir dos 2 anos. E o que é esse composto lácteo, né? Eu sempre falo, né? Ela já está cansada de ouvir isso. Que o composto lácteo, mamães, não é leite de vaca. O composto lácteo, ele é 51% leite de vaca e 49% que são adicionados vários tipos de nutrientes. E que nutrientes são eles? Ferro, vitamina área, prebióticos, né? Que são importantes nessa fase, nessa idade para criança. Então, o composto lácteo, ele não é leite de vaca, né? E ele tem alguns compostos, são 50% caseína, outros 50% proteína do soro do leite. Isso vai depender aí de cada composto lácteo. Alguns podem ter sacarose, por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que não pode o composto lácteo por conta de ter sacarose. Mas, quando saiu esse guia, um tempo depois, eu não sei se foi 1 mês ou 2 meses depois, a Sociedade Brasileira de Pediatria contestou com relação ao composto lácteo. Porque o que acontece? O composto lácteo, como eu falei para vocês, alguns podem ter sacarose e outros não. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que se esse composto lácteo não tiver sacarose, ele pode ser usado, claro, com orientação do nutricionista ou do pediatra, né? Porque, como eu falei para vocês, o composto lácteo também, se ele for usado da forma incorreta, ele pode trazer risco sim, tá? E aí, qual que é a forma correta de usar? Tanto a fórmula infantil, né, Tamires, quanto o composto. Gente, isso é um alerta, assim, super importante. O que acontece, Elô, é a questão da polêmica, né, que gera o composto lácteo, porque o composto lácteo, ele é um produto ultraprocessado, ele é um alimento ultraprocessado, né? Então, o composto lácteo não é que ele é proibido, tá? Eu sempre falo assim, a gente tem que saber quando usar o composto lácteo. Então, por exemplo, se a criança ela tem uma alimentação saudável, equilibrada, né? Aquela mãe que se dispõe a cuidar da alimentação do bebê em tempo integral, né? Essa criança não está passando por nenhuma seletividade, os exames laboratoriais estão todos ok, né? Essa criança está crescendo na curva de crescimento de altura para idade, peso para altura, está bem, né? Não tem necessidade de eu usar o composto lácteo, né? Eu vejo aí muitos pediatras assim, acabam de fazer um aninho e indicam o composto lácteo. Então, assim, eu não julgo, porque a gente tem que rever o porquê que o pediatra está indicando. Será que essa criança está com alguma carência nutricional, ela está com baixa ingestão de ferro, né? Precisa
equilibrar, né? Então, às vezes, o pediatra, não sei, às vezes orientou por conta disso. Mas ele também, ele usado da forma errada, né, também traz o risco. Então, por exemplo, eu vejo muito, como eu trabalho no hospital de clínicas, né, também atendo em consultório, então eu trabalho com os dois Dois grupos públicos, né? diferente. Então, às vezes chega muito para mim, assim, às vezes mãe que infelizmente não foi bem orientada. Então, assim, o composto lácteo diluído no leite de vaca, né? Isso aumenta a quantidade de proteína. É super perigoso, viu, mamãe? Isso É, é perigoso para o bebê. Não é nem por questão de que ele vai engordar, né, Tamires? É perigoso. É perigoso. Por quê? Porque altas quantidades de proteína eu posso lesar o rim dessa criança, porque o rim da criança ainda está em formação, ela não consegue metabolizar. O leite de vaca ele tem a alta quantidade de proteína, alta quantidade de gorduras, né? Gorduras assim, que não são fontes boas, né? Ele tem, ele pode, o rim não consegue, na verdade, metabolizar essa quantidade alta de proteína, de sódio que o leite de vaca tem. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de leite de vaca e derivados menor de 1 ano. Tá, Justamente por. gente? Segundo alerta aí. Porque a É, gente está vendo muito, né, Tamires, falando, porque por causa da janela imunológica, vamos dar derivados antes de 1 ano. E não faz o menor sentido. porque na verdade o que que acontece, Lô? Na verdade, a mãe que amamenta ou a criança que recebe fórmula infantil, ela já é exposta naturalmente aos peptídeos do leite. Então não Uhum. faz muito sentido. Então, de qualquer maneira, de qualquer jeito, assim, a criança ela já está sendo exposta, porque a mãe consome, se é a mãe que amamenta, vai passar para o leite, né? E também não faz nenhum sentido também aquela mãe que está grávida e que tem algum histórico de alergia, ou o marido, ou ela mesma, querer fazer exclusão. Isso tudo já falam que não faz nenhum sentido, que não adianta. Se a criança, isso não anula o fato da criança, às vezes, ter uma alergia alimentar futura. Então, a mãe, ela tem que consumir, né? Seja gestante ou lactante, ela pode consumir tomar leite, derivados, e a criança naturalmente ela já é exposta por conta disso. Na fórmula infantil também tem proteína. Por isso, né, Tamires, que a criança ela já pode apresentar, se ela tiver, né, sintomas de APLV, enquanto está mamando na mãe. Ou seja, nem começou a comer. Como é que descobriu que ela tem APLV? É pela É, alimentação da mãe que passa, né, para o hum, bebê, ou quando ele bebe, toma também fórmula infantil, que é de e, leite de vaca, né? Então, uhum, assim, não faz sentido, tá, vai- gente? é, Oferecer derivados, porque a criança já teve contato com leite de ela vaca. já tem. No entanto, que quando a mãe ela tem uma criança, né, ela está em amamentação e a criança dela tem a PLV, né, a gente orienta a mãe a fazer exclusão dos alimentos que tem leite, derivados, traços de leite, enfim. Isso aí é muito individual, vai de cada criança, de cada caso, né? Porque a gente tem vários tipos de alergia. Então, assim, não faz sentido. E a questão do leite de vaca, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial de Saúde, o leite de vaca ele só é recomendado liberado após 1 ano de idade. Então, como você falou, não faz sentido. E também a questão de a criança ter um risco nutricional ingerindo leite de vaca menos de 1 ano, né? Por conta da alta quantidade de proteína, essas proteínas não são adequadas, elas não são de qualidade, né? Não são fontes boas para a criança, tem alta quantidade de sódio, as gorduras não são gorduras boas, né? Igual, por exemplo, uma fórmula infantil que tem ácidos graxos essenciais, né? Que eles colocam na fórmula para como eles se assemelham ao leite materno, então por isso que tem essa questão. Então, por isso que não é adequado a criança tomar leite de vaca antes de 1 ano, porque justamente por isso o rim está em formação. E eu posso levar um risco nutricional. Essa criança ela pode vir a ter uma obesidade infantil, a ser um adulto obeso, né? Isso aí é comprovado cientificamente. E isso, né, Tamires, foi até uma polêmica criada quando soltaram o manual do Ministério da Saúde, né, o ano passado, que lá eles falam, né, indicação de leite de vaca a partir de 9 meses. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um outro, né,
anexo, justificando exatamente isso que a Tamires está falando, gente. Então, assim, a gente tem que realmente buscar informação, saber o porquê, né? Que tem os riscos, sim, de você introduzir leite de vaca numa criança antes de um aninho. Uhum. Tem muitos riscos, né? E assim, até também, Elo, a questão do composto lácteo também. Também. A Organização Mundial de Saúde, ela liberou o composto, né? Recomenda a partir de 2 anos, igual eu falei para vocês, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria também contestou com relação ao composto, porque se ele não tiver sacarose, ele pode ser usado a partir de 1 ano. Mas por quê? Porque igual eu falei para vocês, eu trabalho com 2 públicos diferentes. E o composto lácteo, querendo ou não, ele é mais barato que uma fórmula infantil. E às vezes a criança está numa nutricional, ela tá, né, abaixo do peso. Isso aí a gente é toda uma avaliação nutricional, é uma equipe muito Individual, né? boa, tanto com pediatra quanto nutricionista. Então é uma criança que precisa ser avaliada. Então, o composto lácteo, ele tem ferro, ele tem, né, DH e ARA, então às vezes a criança está com uma carência nutricional por ter passado por uma seletividade, né, às vezes uma recusa alimentar. E também o composto lácteo, ele usado de forma indevida, ele também traz risco, né? Então, assim, o que acontece, assim, uma criança de 1 ano a 3 anos, ela precisa de 700 miligramas de cálcio, né? Então, se ela ingerir grandes quantidades, né, estou falando a partir de 1 ano, de leite, de derivados, vamos supor, iogurte, a coalhada, tiver uma alimentação equilibrada, ela não precisa usar o composto. Mas se aquela mãe que tem uma vida, né, corrida, porque a gente sabe que a gente está num país, né, que hoje as mães saem para trabalhar, às vezes não tem esse tempo todo, né, com a criança. Então, o composto lácteo, a gente acredita que veio para isso. Então, assim, eu não sou a favor e nem contra o composto lácteo. Eu acho que tudo é uma avaliação nutricional juntamente com o pediatra, né? Toda uma discussão, tanto médica quanto do nutricionista, né? Então, Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Tamires. E após 1 ano, se mantido o aleitamento materno, pode-se introduzir os derivados e leite de vaca após 1 ano? sim, assim, se você está em aleitamento materno, assim, não tem a necessidade Substituir, né? assim, eu vou parar e vou dar o leite de vaca. Continua com a amamentação e você pode oferecer os derivados. É igual eu falei. Se a mãe ainda está em aleitamento materno, essa criança tem contato, tem uma alimentação equilibrada, né? Tem contato, tem ingestão de coalhada, né? Que eu tô falando de derivados do leite. Até porque também a gente tem fontes vegetais que têm cálcio, que são enriquecidas. Quantidade de cálcio, por exemplo, uma laranja tem 95 miligramas de cálcio. Vocês Então, sabiam, gente, que laranja tem cálcio? Acho que a gente só pensa na laranja na vitamina C, né? ela tem cálcio também. Então, assim, os vegetais verdes escuros também têm cálcio. Então, se essa criança tem uma alimentação rica, igual a gente fala, né, Lô? A gente gosta muito de falar comida de verdade, né? É verdade. Industrializados, processados, né? Aquela criança que come frutas durante o dia, né? Tem uma alimentação boa, saudável, não tem necessidade nenhuma de introduzir o composto lácteo, né? Então, assim, essa mãe que fez essa pergunta, se ela está em aleitamento materno, e ela quer oferecer derivados do leite, ela pode oferecer, mas se ela não quiser oferecer o leite de vaca, também não tem necessidade. A gente vai conseguir ver se essa criança está bem, igual eu falei, de acordo com o peso, a altura, a idade, se ela está bem na curva, se os exames laboratoriais estão ok. Então, eu preciso avaliar essa criança como um todo. Exatamente. Tamires, então vamos lá. Leite materno, né? Conseguiu fazer aleitamento. A Organização Mundial de Saúde fala, né, de 2 anos ou mais. Então, gente, é leite materno. Fórmula infantil, esse nome, fórmula infantil, qual que é a idade? Começa-se desde recém-nascido, se for o caso, e vai até? Vai até os 12 meses, porque assim, 0 a 6, né? 0 a 6 meses é o número 1, porque é a fórmula de partida.
E de 6 meses a 12 meses, a Fórmula 2. Mas ela pode se estender. Se a mãe quiser usar a Fórmula 3 até os 36, tanto a Fórmula 2, eu quero usar até os 2 anos e depois eu troco para o composto. Isso aí é muito particular, tá? Tá. Eu quero crescer o leite de vaca. Mas assim, tudo Né? eu Porque preciso. fez um ano, né, Tamires? Tem que mudar automaticamente o E leite, né? A fórmula, no caso. interessante ela ter, claro, contato com os derivados, né? Até porque entra os lanchinhos, né, Elô? Então, assim, Sim. ela tem que ter, porque o que que acontece? A nossa preocupação como nutricionista, né, o profissional de saúde, o pediatra também, é a questão da quantidade de cálcio, né? Então, a criança, ela precisa ingerir cálcio. E a quantidade nessa idade é considerado alta, né? Ela precisa de 700 miligramas de 1 ano a 3 aninhos, né? E de 4 até 8 isso vai para 800 miligramas. Então, só vai aumentando. Então, essa criança precisa ter contato, sim, com leite derivados. Né? Se é uma criança que não consome, ela tem que consumir outras fontes. Então, assim, por isso que é interessante a avaliação, né, juntamente com o nutricionista, com o pediatra. Mas ela precisa Tamires, e qual que é a quantidade de leite que a criança pode ingerir? Que isso também é uma dúvida que as mães têm muito, né? Porque quando a gente fala que começou a introdução alimentar, o alimento ainda, né, a comida é um complemento, o leite é o principal. E depois de um ano, gente, o leite passa a ser um complemento e alimentação principal. E aí que a gente tem que prestar atenção desse volume de leite que o bebê está tomando depois de um ano. Até um ano, gente, é leite mesmo que vai nutrir, né, o bebê. Mas depois de um ano, a gente tem que fazer essa transição. E aí, qual que é a quantidade diária recomendada? Então, Elo, seja a fórmula infantil, ou o leite de vaca, ou às vezes a mãe tá Só não dá introduzindo. para medir o peito, né, Tamires? Só dá para medir o peito. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala 600 ml de leite, justamente pela essa quantidade de cálcio que a criança precisa ingerir. Mas vamos supor, meu filho ele só toma 200 ml de leite de vaca, mas durante o dia ele consome 200 ml de coalhada, ele consome laranja, o iogurte. Então, ele está conseguindo atingir a quantidade de cálcio que ele precisa. Entendeu? Por isso que eu falo que isso é muito individual, né? Sim. Se a gente for jogar, se a criança só consome o leite, né, de fonte de cálcio, aí é 600 ml. Mas se ela ainda consome outras fontes, até a gente fala os vegetais verdes escuros, né? Igual eu falei, a laranja, eu falo a laranja que aqui é a fruta que tem mais quantidade de cálcio. Então, não tem problema nenhum. Se ela tem. Muitas mães falam, não, ela toma uma vez só, mas à tarde ela toma 200 ml de coalhada e à noite ela comeu um pedacinho de queijo. Claro que os queijos brancos, não, aqueles queijos É, que são amargos, né? Aqueles queijos mais. Queijo Minas, né? mais naturais, né? Mais naturais. E aí não tem problema nenhum. Perfeito. Não, eu falo isso, gente, porque assim a gente alerta nessa questão da transição mesmo. E que, né, uma vez eu participei de um congresso, né, junto com a Camila Ramos, que é fonoaudióloga, e chega bebês lá para ela que ela é especialista nessa parte de rejeição alimentar, que só bebe leite, não come. E Isso. aí, Tamires, quais são os riscos? Que riscos que o bebê pode ter nessa alta ingestão de leite e pouca alimentação? Você já falou da quantidade alta de proteínas que Uhum. pode lesar o rim. O que Uhum. mais? Elô, foi até bom você ter falado sobre isso, porque assim, chega muito isso para mim, né? É, assim, pelo lado maternal nosso, né? Assim, muitas mães falam, mas eu vou deixar meu filho passar fome, né? A única coisa que ele aceita é o leite. Então, assim, eu também tenho que tomar esse cuidado, porque muitas mães, assim, acontece de substituir a grande refeição por leite. Ele não comeu, eu vou dar o leite. Mas é todo um processo, né? Toda uma avaliação. A gente tem várias formas de trabalhar com a criança para que ela se interesse pela comida, né? Pelas principais refeições, pela fruta, né? Isso tudo é um processo, também não é da noite para o dia, né? Todo um trabalho.
né? Então, assim, eu como nutricionista, né, profissional, e atendo muito essa área, assim, de seletividade, de recusa alimentar, então eu sempre falo para as mães que a gente tem que ter paciência, mas que a gente também não pode deixar a criança só com alimentos líquidos, né, com leite, né, às vezes, ela toma suco, né, que a gente sabe também que suco também não é recomendado, tem a quantidade, né, certa depois de um aninho, e antes de um aninho também não é recomendado, justamente por conta disso, da questão da criança ter risco de obesidade infantil. Então, os riscos são esses, Elô. A gente fala muito, né, eu e você, sobre os 1.000 primeiros dias de vida, que é muito importante, né, para a criança, que vai desde a gestação, o primeiro dia de gestação, até os 2 aninhos de idade da criança. Então, se a criança tem aquela criança que só toma leite, né, o dia inteiro, mais do que 600 ml, que eu já peguei já, que chega a quase 1 litro, né, de leite, isso pode, além de lesar o rim, trazer o risco da criança ter diabetes, ter obesidade, ter hipertensão. Por que hipertensão? Porque o leite de vaca, ele tem grande quantidade de sódio, tá? Então, isso mesmo, a própria sociedade brasileira fala, né, desse risco de hipertensão, né? Então, assim, se a criança ela é exposta cedo a essas alimentação errada, né? Ela tem esses riscos, né? E tem o Hipertensão, a diabetes. contrário também, né, Tamires? A subnutrição, que o leite não é As- capaz de nutrir, né, uma E criança só com leite. não. Não é. Então, até porque agora a criança, o leite já não é a fonte principal de alimento dela, né? Então, assim, a criança precisa ter acesso a esses alimentos. No entanto, que na introdução alimentar ela vai do 6º mês ao ano, justamente para a mãe, ela tem todo esse tempo de 6 meses para ensinar a criança, né? Comer. A comer, né? Para poder, a partir de um ano, ela já conseguir já a ser exposta a vários comida, né, de verdade, alimentação saudável, né? Ô, Tamires, explica um pouquinho também pra gente a diferença entre o leite de vaca tipo A, o B e o C. Então, Que é, muitas mães também têm essa dúvida. Tem aquela questão mesmo, né? Hoje a gente sabe que o tipo A é um leite mais caro, então tem questão uhum, de ser acessível ou não, que tem famílias que não conseguem. Mas aquelas famílias que conseguem, né? E às vezes optam por o outro tipo de leite é, mais barato, mas elas têm condição de oferecer um leite melhor por falta de informação. uhum, na verdade, como eu já falei, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, a partir de um ano, o leite de vaca, ele é liberado. Então, existem no mercado vários tipos de leite de vaca, e a mãe, ela entra no supermercado, ela já fica doida. Ela não sabe qual é melhor leite comprar. Então, assim, se por um acaso a criança, a mãe escolher dar o leite de vaca, né, para a criança, eu sempre oriento o leite tipo A, porque o leite tipo A, ele é o único rebanho. O que difere o leite tipo A, leite tipo B, leite tipo C, Lô, é a quantidade de bactérias por ml que tem no leite. Então, por exemplo, o leite tipo A é um leite que é o que menos tem bactérias, mas tem, porque é em torno de 500 por ml. Então, é o único rebanho, assim que sai da ordenha já foi para fazer, como é que fala? O compartimento lá, a pasteurização. O leite tipo B, ele mistura os rebanhos, então ele aumenta a quantidade de bactéria por ml. E o leite tipo C mais ainda, porque é aquele leite que ele acabou de ser extraído ali da vaquinha e ele ficou muito tempo em temperatura ambiente, mais de 10 horas. Então, até que vai para a pasteurização, isso tem um crescimento elevado de bactérias. Então, é isso que difere. Então, por exemplo, o leite tipo C, ele tem em torno de 400 ml, 400 mil bactérias por ml. Então, por isso que não que seja, não que é proibido, mas é um leite não tão bom de qualidade, né, quanto um tipo A. Então, se a criança for ingerir o leite de vaca, que seja o leite tipo A. Tá, joia? E a gente tem também
mercado, Elo, aqueles de caixinha, né? O HT. Aquele lá, assim, eu não oriento, não, porque por mais que, assim, tem muitas, né, polêmicas sobre esses leites que a gente fala o HT, né, pela alta, ultra high temperatura, que levou a altas temperaturas para matar 99% das bactérias, mas, assim, é um leite que fica muito tempo em prateleira. Então, assim, eu não sei até que ponto que ele é benéfico para uma criança. Eu não oriento. Agora, o leite tipo A, ele é vendido geralmente em garrafa, ele fica refrigerado, é um leite que perde rápido, né? Então, assim, a gente vê que é um leite mais fresco. Então, ele tem uma perda rápida. Então, agora o leite de caixinha, né, esse UHT, eu não oriento muito, não. É. Então, gente, assim, eu gosto, né? Eu e a Tamires somos, né, mães também, né, Tamires, e Uhum, profissionais de mente aberta. Então, assim, assim, o recado, né, que a gente gostaria de dar para vocês é que a gente nunca pode generalizar. Ah, não dê esse leite, não dê esse composto, porque a gente não sabe qual que é a real necessidade do bebê e também tem a questão, né, de valor, eu falo monetário mesmo, né? Tem uhum. famílias que a Tamires atende lá no hospital que não tem poder aquisitivo. Então não adianta ela falar, olha, compra esse leite, que é o melhor, mas a mãe não vai ter dinheiro para comprar, né? Então, gente, eu gosto muito disso, da gente não generalizar as coisas. A gente tem que olhar com carinho para cada bebê, para cada indivíduo e saber qual que é a real necessidade dele, né, Tamires? É muito individual. Eu falo que a nutrição, Elo, assim, principalmente como eu atendo muitas crianças, né, muitas mães, é muito individual. Né? Como eu atendo dois tipos de público, né? Às vezes a mãe não consegue comprar, então a gente tem que se virar porque a gente tem, né? Com que a mãe tem condição, né? Para poder ajudar a criança, né? Nutricionalmente. Então, assim, eu trabalho com esses dois públicos, então a gente tem que respeitar. Por isso que eu falo que a nutrição ela é muito individual, porque cada criança é uma. Eu falo pelos meus dois filhos, né? Eu tenho o Arthur, ele ama alimentos mais azedos, né? Como limão. A minha filha já não gosta, entendeu? O Arthur gosta mais de banana, o Arthur gosta mais de maçã, a Duda gosta mais de banana. Então, assim, Cada um tem sua diferença. eles são irmãos, mas têm gostos São diferentes, diferentes. E né? também é, eu tô falando, a gente não pode aplicar, né? E essa questão do leite é tão, né, temida e é tão falada, né? Por isso que a gente apoia a amamentação, gente, porque quando uma mãe amamenta, não vai precisar de, né, Tamires, de entender nada. E eu falo isso, gente, lógico, respeitando aquelas mães que querem, que tentam, né, e não conseguem. Cada caso é um caso, entendeu? Mas aquelas que consegue, que às vezes por alguma dificuldade, gente, a indicação assim que a gente sempre dá é façam tudo que vocês possam fazer, né? Procurem ajuda. Hoje tem tantas ajudas, não estou falando para pagar, engravidei, não, gente, não é fazer propaganda. Vai no banco de leite, mas não desistam, né? Porque é o melhor alimento mesmo para o seu bebê, tá? Eu amamentei, então eu até quando eu conversava com a Tamires de leite, eu falava, Tamires, eu não entendo nada de leite em pó, né? Eu não sei o que é fórmula, o que é composto, porque eu não, né, não precisei, tá? Mas a gente também super respeita aquelas mães que tentaram de tudo e não conseguiram. Por isso que existe esses outros leites, gente. O Por bebê não vai passar fome, né, Tamires? Por isso que eu sempre falo que as fórmulas infantis, elas são seguras, né? Eu vejo assim, é muita mãe que entra em depressão por não conseguir amamentar, né? Porque assim, a gente vive também, Elo, num país que assim, a gente já, quando o nosso bebê nasce, a gente já fica pressionada. Por, assim, por família, por parente, ai, que você tem que amamentar. Claro que a gente vai querer amamentar sim, mas às vezes a gente não vai conseguir. Tem mãe que infelizmente não conseguiu por algum motivo, né? Que não vem assim ao caso. E as fórmulas infantis são seguras. Então, assim, claro que bem orientada tanto pelo pediatra, né? Pelo profissional de saúde, seja pediatra ou nutricionista, ela é segura. Então, assim, eu vejo muitas mamães entrar até em depressão por às vezes não conseguir amamentar.
né? Então, assim, a gente, é claro que nós, né, eu oriento a mãe de tudo, até tem a Vanessa, né, ela sabe também falar demais, que tem várias formas da gente tentar estimulação, né? Então a gente tenta orientar a mãe de todas as formas, mas às vezes né, pode acontecer, né, da criança não conseguir, ou às vezes é uma criancinha que nasceu prematura, precisou ficar muito tempo Sim. internada, né? Mas E as tem que buscar ajuda, gente, também. Ah, não consegui amamentar. Qual leite eu vou dar? Não é porque sua vizinha dá esse leite que você vai dar também. Procure um profissional, né? Fez um aninho, ah, a vizinha mudou o leite, eu vou mudar o meu. Também não é assim que funciona. Para diluir também, gente, não vai diluir de qualquer jeito. Isso Uhum. são, né, cuidados que a gente deve ter, né, para a gente não prejudicar a saúde do bebê. Tem uma pergunta aqui, Tamires. Eu perguntei sobre o leite de vaca após um ano, mesmo em aleitamento, é para os momentos que a mãe não estiver em casa e a criança quiser mamar. Pode, se a mãe não estiver em casa, né? E às vezes ela não conseguiu tirar o leite, ela pode sim oferecer o leite de vaca a partir de um ano, sim. Né? Aí antes de um ano tem as fórmulas, né? De acordo com a idade da criança, que pode ser substituída, mas o leite de vaca pode sim, se a mãe não está em casa, né? E ela quer É. oferecer vaca, Mas, Natália, é assim, eu falo também, essa questão, né? A Natália que perguntou, você pode oferecer, mas assim, como depois de um ano a alimentação é o principal, então se o bebê tiver com fome, não necessariamente ele precisa beber leite, né? é, Ele pode comer. E aí, a hora que você chegar, você amamenta. Salvo se você for ficar, né? Vai viajar, alguma coisa, vai ficar vários dias. Aí sim a criança precisa. Mas se for por um intervalo, é diferente de quando o bebê antes de um ano, né? Que ele não, às vezes, né, não consegue comer muito e aí ele precisa daquele leite e a mãe está ausente, tá, Natália? Então agora, depois de um ano, é bem tranquilo, porque o bebê está com fome, você pode matar a fome dele, né? De outra forma, não necessariamente com leite. uhum. É, Aqui, até um ano estou conseguindo ordenhar e manter o aleitamento. Parabéns, Natália. parabéns, ótimo. Já aconteceu já, Elodie, eu atender uma mãe que precisou viajar e ela foi em mim para poder fazer a dieta em substituição, porque ela ia ficar muito tempo, né? Então a gente foi vendo a quantidade que ela conseguiu ordenhar, o que não conseguia, a gente fazia substituição. Por isso que eu falo que é muito individual, né? Isso aí. Mas a questão assim de dar ela oferecer o leite de vaca, pode. Mas, por exemplo, se ela saiu por um momento e esse momento está na hora da janta, vai oferecer a janta e não o leite, entendeu? E tem Porque os assim, lanchinhos, né, Tamires, que a gente ensina tanto. Dá um lanchinho. é livre demanda, Elô, mas assim, é livre demanda no aleitamento materno. Né? Porque depois ela tem introdução alimentar, assim, continua em livre demanda, mas depois de um ano, aquela criança ela já levou 6 meses ali para ter os horários direitinho, a introdução alimentar. Então, assim, se a mãe, ela pode conciliar também a aleitamento materno com as refeições, né? Também, assim, não substituir, né, a questão do leite materno para a refeição, porque a criança precisa da alimentação complementar, ela precisa almoçar, ela precisa jantar. Perfeito. Não, então tá jóia. Tamires, eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá, pelo seu tempo, por explicar, né, sobre as diferenças de leite, composto lácteo, né, fórmula infantil. A gente falou um pouquinho também sobre a amamentação, né? E eu quero agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa, onde você atende, se o pessoal tiver dúvidas, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo o convite, Eloy, porque na verdade esse tema é um tema que, assim, pelo menos nas nossas oficinas, né, gera um pouquinho de polêmica, né? Infelizmente, às vezes as mães não são tão bem orientadas, né? Às vezes estão atrás de informações atualizadas e gera muita dúvida, porque principalmente quando a criança completa o aninho, a mãe chega na farmácia, ela fica totalmente Louca! ela fica louca, porque ela vê fórmula infantil, ela vê composto, ela vê leite. Geralmente, né, Ó, Tamires, o farmacêutico indica aquilo que ele quer vender, porque ele não sabe aquilo que ele. avaliar a necessidade da criança, né? Isso. E às vezes a mãe acaba comprando um alimento errado, não porque ela queria, mas é porque ela foi
orientada, né? Então, assim, eu sempre dou esse apoio para as mães quando eu faço atendimento nutricional, tanto presencial quanto online. Eu falo que eu dou suporte no WhatsApp o tempo que precisar, porque essas mães, elas confiam na gente, né? E precisam, assim, de orientações atualizadas, né? Então, por isso que eu falo que a nutrição, principalmente a nutrição infantil, ela é muito individualizada. Cada caso é um caso, né? Cada criança é uma. Eu vou falar rapidinho, assim, do relato do meu filho, o que aconteceu com ele. Posso falar, Elô? Pode, tem um tempinho aqui. O Arthur, quando ele fez 4 anos de idade, o ano passado nós descobrimos que ele tinha uma doença que chama esofagite eosinofílica, né? Então, quando o Arthur completou 2 anos de idade, eu vinha observando, né, eu e meu marido, que ele tinha uma dificuldade alimentar, assim, ele acabava de comer, ele vomitava, né? Quando ele começou a falar, ele falava que tinha dor para engolir, né? E aí, o ano passado nós fizemos, né, endoscopia. Como eu trabalho, né, com esses pacientes de esofagite eosinofílica, eu Já percebi que ele suspeitou, né? já suspeitei que ele tinha esses sintomas assim, apesar de não querer acreditar, né? Mas nós, juntamente com a gastropediatra, né, que é a doutora Érica Mariana e a Cristina Palmer, né, que acompanha o Arthur, e a gente fez a endoscopia e viu que ele tinha esse estreitamento do esôfago, né? Esofagite eosinofílica, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento. O Arthur, quando ele tinha 4 meses, ele teve a PLV, né? Ele teve alergia alimentar à proteína do leite de vaca, mas que melhorou, né? Eu tive que fazer toda a dieta de exclusão, porque eu estava em aleitamento materno. E aí, quando ele fez 4 anos, nós descobrimos. E começou, então, o tratamento com remédio, mas ele não adaptou. Então, foi um desafio muito grande para mim também entrar com uma restrição alimentar, né? Porque um dos tratamentos é a retirada do leite de vaca da dieta da criança. E que principalmente nos Estados Unidos, né, tem muitos estudos, né, que falam que a alimentação, a dieta, né, a restrição do leite de vaca e derivados, ela tem uma melhora muito acentuada nesses diagnósticos. Então, eu aceitei o desafio, né, porque o Arthur ele já estava numa idade escolar, ele já tinha contato com vários tipos de alimento, ele já conhecia. Então, assim, ontem eu estava conversando com uma das gastropediatras, a doutora Cristina, que assim, foi uma luta, foi um desafio, não foi fácil, mas a gente está vencendo. Por isso que eu falo assim que cada caso é um caso, ele tem que ser avaliado, né? No entanto, que assim, os meus 2 filhos, eles são super diferentes, muito diferentes, né? Em questão de aceitação, cada um gosta de um alimento diferente. Então, assim, por isso que eu falo que cada caso tem que ser avaliado, né, com um profissional, assim, especializado, capacitado, experiente, porque às vezes, eu vejo, Elo, que muitos profissionais não dão muito interesse, muito valor quando quando a mãe começa a contar esses tipos de sintomas que a criança Sim. tem. Porque a questão da tosse, a questão do vômito, até então, ela é normal. Então, assim, por isso que eu falo que tem que ser muito bem avaliado, né? Com uma equipe, com os exames, né? Com o relato mesmo da mãe, da criança, né? E graças a Deus, hoje o Arthur tá muito bem. Ele Hoje continua sem leite. continua sem leite, mas assim, a esofagite eosinofílica, ela tem sua particularidade. Ela não é igual ela não é igual a alergia alimentar à proteína do leite de vaca, eu preciso excluir total durante um tempo. Eu preciso excluir, mas assim, como o Arthur eu tenho visto que ele melhorou assim, os sintomas, né? Então, às vezes eu libero, né? Assim, por até. Claro que conversando com os profissionais que acompanham ele também. Então, eu acabo liberando, às vezes, né? Principalmente quando a gente está em algum lugar que tem muita. Agora não, né? Mas antes, quando a gente tinha algum aniversário,
né? Eu acabava liberando, assim, alguma coisa para ele comer, né? Até para a questão da socialização, né? Dele Sim. não se sentir, às vezes, rejeitado, assim, pela turminha, essas coisas. Então, eu libero, assim, até aqui em casa, quando a gente tem café, né? Que tá todo mundo junto, às vezes eu libero uma sala para ele. E hoje ele tá super bem controlado. Ah, que ótimo. Tá vendo, mamães? Cada bebê é um bebê. Nem sempre os irmãos nascem. Eu falo isso muito também na oficina de introdução alimentar. Minhas duas filhas, apesar delas terem o mesmo nome, porque são Marias, mas elas nasceram no mesmo mês. Elas Não, até gostariam de ser gêmeas, mas não são. Elas têm diferença de 2 anos e elas são completamente diferentes, né? Então, assim, a gente tem que avaliar, a gente tem que olhar com carinho cada caso, né? O bebê, qual leite que vai beber, né? Qual, né? Então, assim, vamos. Eu quero, né, plantar a sementinha disso, das mães hoje buscarem esse tipo de informação. E o que você falou, né, Tamires, eu acredito que a mãe, ela tem o sexto sentido. E se o ah, seu bebê não tá bem, ela chega pro profissional e fala: olha, meu bebê não tá indo. O profissional tem que claro, olhar assim, tem que acreditar nessa intuição de mãe, entendeu? Que não tá certo. Porque às vezes, né, o profissional fala: não, mas isso vai passar. Fala: não, mas não tá passando, né? Então a gente tem que olhar mesmo com esse olhar, né, de cuidado mesmo, de individualidade, tá? é, Quer falar não, mais uma coisa? não, eu tô falando assim, é claro que, por isso que eu falo que cada criança é de um jeito. Até porque eu preciso saber, por exemplo, se é uma criança que está passando por uma recusa alimentar ou seletividade, tudo isso precisa ser avaliado. Porque, por exemplo, até quando que ela vai sofrer uma recusa? Por quanto tempo? Por muito tempo? Isso não é normal, né? Por isso que cada caso tem que ser avaliado, né? Voltando à questão do leite, a quantidade, né, que essa criança está tomando, será que não está ultrapassando a quantidade de proteína que ela precisa, de acordo com o peso, a altura? Por isso que a gente fala que é bem individualizado. Se ela tiver um acompanhamento, né, com nutricionista, pediatra, né, isso é muito importante. E Então a tá jóia, querida. Um beijo, nutricionista atualizada. brigadão. Obrigada, gente. Fiquem com Obrigada. Deus. Com Tchau, Deus. tchau.